2 Coríntios 4 diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pai, mais uma vez, nós curvamos as nossas cabeças diante do Senhor, Pai. Nós elevamos o nosso coração para o Senhor e suplicamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor visite os nossos corações e que o Senhor revele a sua santa palavra a nós, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pedir para algum diácono pegar o controle ali e desligar esse ar, porque eu sou meio friorenta e está soprando tão forte aqui que daqui a pouco eu vou estar tremendo. Irmãos, o verso 16, ele inicia com uma frase que tem sido, eu penso que tem sido um desafio para todos nós. Esse verso diz: por isso não desanimamos. E nós queremos meditar sobre o que é esse por isso. Por quê, irmãos? Porque eu penso que você, como eu, quando olha o mundo à nossa volta, nós somos e temos sido tomados por um sentimento de desânimo. Sim ou não? É só olhar em volta, é só olhar uma notícia, nós somos tomados por um sentimento de desânimo. Então, quando nós olhamos para o mundo visível que nos cerca, vamos lembrar um pouquinho o que nós estamos vendo? Irmãos, nós temos visto corrupção nos governantes. Eu penso que, como nunca nós vimos na história, né? Tanta gente que tem poder e recurso nas suas mãos para fazer o bem, mas faz o mal. Nós temos visto injustiças sociais. Irmãos, nós temos visto a tecnologia se desenvolvendo de uma forma incrível, mas a humanidade nunca foi tão frágil fisicamente. Sim ou não? Irmãos, não existe mais gripezinha. Gripe hoje vira pneumonia, doenças simples estão se tornando letais. Nós nunca nos sentimos tão frágeis. Irmãos, do ponto de vista de mente, de conceitos, nós temos visto em todo o tempo certo se tornando errado. E o errado de uma forma que a nossa mente não consegue entender como é possível que isso aconteça, mas o errado tem se tornado certo. Irmãos, então nós temos visto assim a falta dos parâmetros mais lógicos. A gente olha assim e fala, mas não tem lógica isso. Mas as coisas estão acontecendo. Irmãos, nós temos visto o ser humano apodrecer o seu cérebro através dos devices, dos celulares, das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos. Irmãos, quando nós, que somos pais, e no meu caso, avó, nós olhamos para as crianças de hoje, eu penso que nós ficamos apavorados. Por quê? Porque as crianças hoje, nas escolas, muitas vezes têm tido acesso à pornografia com 6 anos de idade. Então, irmãos, o mundo à nossa volta nos desanima. Nós vemos a economia se desmantelando, nós vemos a paz mundial por um fio. A qualquer momento as coisas podem explodir. Quer dizer, quando os nossos olhos olham para o mundo visível, de qual sentimento nosso coração é tomado? De desânimo. E eu penso que cada um de nós está num ponto que as coisas estão acelerando de uma maneira tal que a gente fica pensando, o que vai ser do mundo daqui 5 anos? Antes demorava uma geração para a gente ver mudanças grandes. Hoje a gente pensa assim, daqui 5 anos. Então, mas é lógico, irmãos, que no meio de tudo isso, nós temos as coisas que nos alegram.
Nós temos nossa família, nós temos nosso trabalho, nós temos a comunhão com os irmãos na igreja, nós temos os nossos projetos pessoais, nós temos o nosso esforço para adquirir coisas, para construir nossa carreira. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, irmãos, é que o mundo à nossa volta está frágil. Tudo o que nos cerca, que é muito concreto, pode mudar de uma hora para outra. O Covid nos ensinou isso muito bem. Vamos lembrar daquela época? Amanheceu de um jeito, anoiteceu de outro. Em questão de semanas, nós vimos as coisas desmoronarem em volta de nós. Irmãos, nada neste mundo que nos cerca está sob o nosso controle. Quando nós estamos orando hoje, aqui de manhã, por tantos irmãos lidando com tantas enfermidades, eu me lembrei da minha própria experiência. Minha vida estava seguindo um ritmo. Aí, em maio de 2023, fazendo a minha prevenção normal, eu recebi o diagnóstico daquilo que eu mais temia, carcinoma. E eu perdi a minha mãe para o câncer. A primeira coisa que passou na minha mente, quando eu vi aquele diagnóstico, foi: eu estou, num momento, de uma hora para outra, a minha vida pode mudar completamente. E o ritmo que eu achei que a minha vida ia ter, pode simplesmente virar, de uma hora para outra. Então, irmãs, quando eu estou colocando isso aqui nessa manhã, não é porque eu estou querendo trazer um balde de água fria e você vem aqui na reunião da igreja e recebe uma enxurrada de pessimismo. Não é nada disso que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo apenas deixar claro e nos levar a meditarmos no que é a verdade da realidade visível do mundo que nos cerca. Mas, através desse pensamento da realidade do mundo visível, eu também quero que a gente possa ser conduzido ao lugar que Paulo encontrou e que ele está nos ensinando nesses versos. E a primeira coisa que nós precisamos ter entendimento claro quando nós olhamos para o mundo visível é: nós não temos controle sobre nada que nos cerca no mundo externo. Nem você, nem eu, nós temos controle sobre a nossa saúde, nós não temos controle sobre o nosso cônjuge, não temos controle sobre os nossos filhos, não temos controle sobre os nossos funcionários, sobre o nosso patrão, sobre a economia, não temos controle sobre nada. Mas nós temos escolhas. Amém, irmãos? E nós precisamos aprender a usar esse poder das escolhas. E Paulo entendeu isso. Eu estou diante de um cenário que está se desfalecendo e que está terrível, e eu não tenho controle sobre ele. Mas eu tenho escolhas. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Que escolha é essa que Paulo está nos ensinando? Escolha sobre onde colocar os nossos olhos, escolha sobre onde colocar as nossas expectativas, escolha sobre onde empreender os meus esforços. Onde colocar os meus olhos, onde colocar as minhas expectativas e naquilo para o qual eu vou me esforçar. E por isso, porque Paulo aprendeu aonde ele devia colocar os olhos dele e colocar os esforços e expectativas dele, o que Paulo falava? Por isso não desanimamos. Vamos dizer juntos? Por isso não? É só assim que nós não vamos desanimar, irmãos. Paulo está dizendo assim: gente, quando eu passo por tribulações, e eu passo por elas frequentemente, sabe o que acontece comigo? Eu não desanimo. Eu não desanimo. Eu continuo forte. Eu continuo firme. Eu continuo. O que é o contrário de desânimo? Ânimo. Eu continuo animado, empenhado, animado. Gente, é bom você conviver com gente animada. É bom você estar animado. É maravilhoso. Paulo fala assim: eu vejo esse tanto de coisa, eu enfrento. Irmãos, lembra das tribulações que Paulo passava? Paulo olhava para tudo aquilo e falava assim: eu não desanimo. Eu
continuo animado. Sabe por quê? Porque eu aprendi onde eu devo colocar os meus olhos. Eu aprendi como eu devo avaliar a vida e em que eu devo investir. E aí ele começa, o pensamento que ele vai continuar no capítulo 5, ele começa aqui no final do capítulo 4. Ele diz: pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por quê, irmãos, que o homem interior se renova? Porque Paulo aprendeu a olhar para as tribulações dessa vida. Ele olhava para as tribulações dessa vida e via que elas eram leves e momentâneas. Mas que essas tribulações momentâneas, deixa eu te falar, toda tribulação acaba uma hora. A gente pensava que o Covid não ia acabar, né, irmãos? Mas virou passado. Quer dizer, o Covid ainda está aí, mas não faz o que ele fazia. As tribulações, elas passam. Só que, irmãos, dependendo da forma como nós lidamos com elas, o que elas fazem? Elas podem, ou não, elas podem produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas para que elas produzam peso eterno de glória, o que precisa acontecer? Na medida em que eu estou passando pelas tribulações, mas não estou olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são. Então, o que Paulo está querendo construir para nós, e que nós precisamos ter isso instalado dentro de nós, irmãos, de forma prática, todos os dias. Ele está querendo estabelecer a relação entre as duas realidades com as quais nós lidamos todos os dias. Os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor, eles só lidam com as realidades visíveis, passageiras, temporais. Esse que é o mundo deles. Agora, nós que conhecemos o Senhor, nós temos duas realidades diante de nós: as visíveis e as invisíveis. Nós temos as realidades daquilo que é temporal e aquilo que é eterno. Nós temos as realidades daquilo que é passageiro e daquilo que é permanente. Irmãos, você ter coisas na sua vida que você tem certeza, coisas boas que são permanentes, e você tem certeza que elas são permanentes, é algo que traz segurança para nós? Sim. É assim, mesma coisa eu falar para Elaine: Elaine, você vai ser a rainha, a dona do mundo. Isso nunca vai ser tirado de você. Muda a perspectiva? Muda. Você tem isso e vai ser seu para sempre, aconteça o que acontecer. Irmãos, as coisas permanentes, as coisas que são estáveis, elas mudam o nosso interior, elas nos dão segurança para viver. Mas ao contrário das coisas visíveis, irmãos, o mundo à nossa volta, da hora que o celular desperta, esse mundo ele nos arrasta, ele exerce uma força, uma pressão, para quê? Para nós lançarmos os nossos olhos naquilo que é visível, naquilo que é concreto e palpável. E aí sabe o que acontece? Muitos cristãos se deixam levar e acabam vivendo a maior parte do seu tempo focados naquilo que é visível, naquilo que é temporal. E, consequentemente, acabam se enchendo de quê? De inquietações, de desânimo, de ansiedade, de irritação. Então, irmãos, Paulo, ele quer nos ensinar que nós praticamente, todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos aprender a olhar para quê, irmãos? Para o nosso homem interior. Para a edificação do homem interior. Aí sabe o que ele diz? O nosso homem exterior, ele se desgasta. E ele vai se desgastar, assim como tudo nesse mundo se desgasta.
Mas existe um homem interior. Irmãos, existe um homem interior, uma vida interior, que deve ser o foco do nosso investimento. É isso que é eterno. E é isso que nós devemos nos aplicar da hora que a gente acorda e da hora que nós vamos dormir. A edificação do homem interior. Todos nós temos o nosso homem exterior, que está acabando, que está enrugando, irmãos, que vai crescendo e amadurecendo até os 30 anos. Triste essa notícia, né? Depois dos 30, começa a envelhecer, se atingiu o ápice aos 30 anos. Eu penso que a maioria dos que estão aqui tem mais de 30. Começa a desgastar. Agora, Paulo, irmãos, o caminho que Paulo encontrou, e ele está nos chamando para trilhar, é um caminho, irmãos, nós temos muito determinado diante de nós, na nossa mente, no nosso coração, que é assim que eu tenho que viver nessa terra. Eu estou com os pés na terra. E vou estar com os pés na terra enquanto o Senhor me permitir estar aqui. Mas eu estou vivendo com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Com os olhos naquilo que é eterno. E o que é eterno, irmãos? Aquilo que o Senhor construir dentro de nós. Isso nada vai te roubar. Irmãos, o mundo pode entrar em guerra, mas aquilo que Deus tiver construído dentro de você, a guerra não pode roubar. A economia pode ruir, mas aquilo que Deus tiver edificado dentro de mim e dentro de você, não vai acabar. E é com esse entendimento que Paulo entra no capítulo 5, irmãos. Vamos ler? Lembrando que a Bíblia, ela não tem essa separação de capítulos no seu escrito original. Então, esse escrito aqui do capítulo 5, ele é uma mera continuação do pensamento de Paulo. Paulo diz: pois sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, dando o penhor do Espírito. Numa leitura superficial, esse texto parece complicado, né, irmãos? Mas não é. Vamos continuar com as nossas Bíblias abertas para a gente acompanhar o que Paulo quer dizer. Quando Paulo está falando aqui da nossa casa terrestre, quando ele fala aqui da nossa casa terrestre, esse tabernáculo, ele se refere a quê? A nossa vida biológica, a vida do nosso corpo. E ela vai se desfazer algum dia, ela vai acabar. E Paulo afirma que ele, com clareza e tranquilidade, com muita clareza, isso era claro para Paulo, que ele sabia que quando esse corpo aqui se desfizer, ele tem certeza de uma vida com Deus, uma vida após essa vida, e ele se empenhava para construir o que é eterno. E aqui, irmãos, eu quero nos ajudar a pensar que a vida cristã não se resume a eu aceitei Jesus, agora eu vou frequentar a igreja, e o dia que eu morrer, eu sou salvo, eu vou para o céu. Não se resume a isso, irmãos. O Senhor, a conversão, ela apenas nos religou com Deus. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas agora, o Senhor espera de nós, irmãos, Ele tem muito para construir dentro de nós. E isso é aquilo que precisa nos encher. O alvo de Paulo aqui é nos fazer entender o propósito da nossa vida aqui.
tendo em vista a eternidade, o que é duradouro. E o que é a única coisa que é duradoura, irmãos? O que Deus tem construído através de nós, dentro de nós, perdão, e através de nós na vida de outras pessoas. Eu não sei quantos de vocês já passaram pela perda de um familiar bem próximo. Eu já passei. Irmãos, é uma sensação absurdamente estranha do quanto a vida é efêmera. Quando você vai desfazer o guarda-roupa de um ser, de uma pessoa próxima sua que partiu. Eu já tive que fazer isso 2 vezes. Irmãos, você pegar a peça de roupa, e eu ficava pensando que ela foi na loja, que ela escolheu, que era importante para ela. Mas está ali. E alguém vai fazer dela o que ela quiser. Aquilo que era importante para ela, ficou. Mas aquilo que a pessoa se empenhou para que Deus construísse, vai permanecer. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós podemos partir dessa vida com pouco de Deus sendo construído dentro de nós. E podemos nos encontrar com o fim dessa vida com muito de Deus sendo construído dentro de nós. E nós precisamos entender que esse alvo precisa ser o nosso alvo. Por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus vai construir dentro de nós é totalmente dependente da graça de Deus. Sem a graça de Deus na nossa vida, nós não podemos nada. Mas, por outro lado, Deus não constrói sem a nossa cooperação. Nós precisamos ter consciência que Deus vai construir aquilo que a gente quiser, aquilo para o qual a gente se empenhar, aquilo pelo qual nós vamos cooperar com Ele. E nós precisamos meditar nessa manhã. Como está sendo a nossa disposição de cooperar com o Senhor naquilo que Ele quer construir? Qual está sendo a nossa disposição de nós entendermos que a nossa vida aqui, ela tem um propósito, irmãos, a edificação do nosso homem interior, porque isso é eterno. Irmãos, o propósito do Evangelho não é a gente ter um sentido religioso, para a gente buscar Deus, para nos ajudar a conquistar tudo aquilo que nós queremos nessa terra. E eu penso que como eu, vocês também, a gente se pega o tempo todo apresentando para Deus tantas necessidades que nós temos para essa vida, sim ou não? Senhor, eu preciso disso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor, luta isso, Senhor, luta aquilo. Meus irmãos, e nós podemos pedir, Ele é o nosso Pai, Ele quer estar presente na nossa vida. Mas isso não pode ser o centro das nossas orações. Isso não pode ser o centro daquilo que está no nosso coração. Isso não pode ser o nosso alvo central, irmãos. A nossa vida terrena. Por quê, irmãos? Porque o alvo da nossa vida nessa terra é nós sermos transformados para que a imagem de Deus seja formada em nós. O propósito do Evangelho, irmãos, é mudar a nossa perspectiva de entendimento da vida. Mas sabe o que acontece? Muita gente aceita Jesus, reconhece a obra de Cristo, se converte, se batiza e passa a frequentar a igreja, e agora ele faz parte de uma sociedade cristã. Mas na hora que sai daqui, as demandas dele, as preocupações dele, o modo dele viver, pouco se difere do objetivo dos ímpios, com exceção de que ele procura ter um bom caráter. Irmãos, Jesus não veio aqui simplesmente ensinar princípios morais. Ele veio aqui nos dar uma outra perspectiva de vida. Ele veio aqui nos ensinar que a gente vive por um motivo totalmente diferente do que as pessoas que não conhecem o Senhor vivem. Isso precisa influenciar a nossa vida o tempo todo. É outro modo de viver. E Paulo tinha tanta consciência do propósito da vida dele e do que ele deveria se empenhar, que ele diz no verso 2, olha aí na sua Bíblia,
que enquanto ele estava vivendo nesse tabernáculo, quer dizer, neste corpo, ele gemia de desejo. Desejo de quê? Ele diz, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Irmãos, é certo que Paulo se refere aqui, quando ele fala ser revestido da habitação celestial, é certo que ele está tendo consciência que ele queria sair dessa vida, sair desse tabernáculo terreno e ser revestido daquela nova vida que ele teria depois que ele morresse, estivesse com o Senhor e não ter que lidar com as agruras dessa vida. Sim, é isso que a maioria dos comentaristas falam desse texto. Mas tem uma frase aqui que me intriga muito. Vou ler de novo. Ele diz, gememos, verso 2, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. E sabe qual que é a frase que me intriga? Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Por que Paulo fala isso, irmãos? Para mim, não tem como nós não fazermos uma relação dessa expressão com a primeira vez em que o homem teve consciência da sua nudez. Quando o homem teve consciência da sua nudez pela primeira vez? No jardim do Éden, depois que ele caiu. Vamos abrir as Bíblias lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vamos ler o verso 6 e 7. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Irmãos, olha aqui como o diabo, desde o Éden, ele tem a mesma estratégia. Ele quer atrair o homem para aquilo que é natural. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela obter discernimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois então se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, só que se nós formos ali um pouquinho para trás, Gênesis 2, 25, deixa claro que antes do pecado, Adão e Eva viviam no Éden, no jardim de delícias que Deus plantou e colocou eles, e eles tinham comunhão com Deus todos os dias, e como eles viviam? Nus, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25 diz assim, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas aí, vindo de novo para o Gênesis 3, verso 8 a 10, continua. Eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram, eles perceberam que estavam nus e diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ao ouvir a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, observem que a diferença na percepção da nudez do homem entre Gênesis 2, 25 e Gênesis 3, 10, está fundamentalmente numa única coisa, na introdução do pecado na experiência do homem. E por que, irmãos, isso aconteceu? Porque quando o homem escolheu se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele fazia, irmãos?
O homem ali, ele deixou que Deus fosse a referência da vida dele. E ele passou a ser a referência da vida dele. Ele passou a ser, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio discernimento, aquele que ia determinar o que é bom e o que é mal. E o diabo tem feito esse pensamento se instalar cada vez mais na humanidade? Sim. Qual que é a frase que a gente mais ouve hoje em dia? Do seu jeito. É você que define. Irmão, só que a partir do momento que o homem e a mulher tomaram esse lugar para si, sabe o que eles fizeram? Eles estavam dizendo para Deus que eles queriam ser independentes de Deus. E que eles não estariam mais andando em comunhão com Deus. E sabe o que isso fez, irmãos? A imagem de Deus foi perdida. E sabe o que era a glória do homem e da mulher? Sabe o que cobria o homem e a mulher? Para que eles não tivessem vergonha da sua nudez. Irmãos, era porque eles eram revestidos da imagem de Deus. Eles eram revestidos com a semelhança de Deus, que é aquilo que eles foram feitos para ser. A imagem de Deus foi retirada, sabe o que sobrou? Vergonha, nudez. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa imagem sem Deus, ela é vergonhosa, ela é horrível. Por quê, irmãos? Porque ela é pecaminosa. Então nós precisamos, irmãos, nós temos que ter um chamado para olharmos o pecado na nossa vida e o que o pecado trouxe, que é a ausência da imagem de Deus como uma coisa terrível. E termos aquilo que Paulo tinha. Paulo falava assim, eu gemo. Paulo tinha um gemido dentro dele, para quê? Ansiando para vencer o pecado que roubava a imagem de Deus da vida dele. Por quê? Porque Paulo sabia que ele tinha sido feito para ser semelhante a Deus. Isso precisa ser um clamor dentro de nós, irmãos. Não uma coisa pesada. Ah, mais isso. Ah, mas não está bom. Não, mas já está bom. Ah, mas não, está bom, está bom, está bom. Estou tranquilo, está bom, estamos tranquilos. Não, irmãos. Precisa ser algo que a gente geme, que é um anseio dentro de nós por sermos semelhantes a Deus. Porque é isso que Cristo veio. Vamos voltar lá para 2 Coríntios 5. Se nós seguirmos o texto, irmãos, o texto de 2 Coríntios 5, verso 19, deixa muito claro o ministério de Cristo. Cristo veio nos reconciliar com Deus. Quer dizer, nós, por causa do pecado, nós ficamos separados de Deus. Somente com a nossa própria imagem de nudez, a imagem da figura humana, que é vergonhosa, irmãos, que não tem nada de bom em si. Aí Cristo veio nos reconciliar com Deus. O verso 19 diz, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, irmãos, o texto aqui, quando ele fala de nós sermos revestidos e não mais estarmos nus, ele não está falando de roupa, irmãos. Ele está falando de nós sermos revestidos da presença de Deus, da glória de Deus na nossa vida. E esse precisa ser o alvo de Deus na nossa vida. Nós sermos pessoas que queremos crescer e nos revestir cada vez mais de Deus. E sermos um povo que, quando nós andamos nessa terra, irmãos, nós manifestamos que nós tem uma coisa diferente em nós. E essa única coisa diferente que nós temos do ímpio, porque a natureza é a mesma, irmãos, é que nós fomos reconciliados. Então, nós somos um povo que agora andamos em comunhão com Deus. E por causa dessa comunhão, nós somos um povo em que a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. E aí nós andamos na nossa vida
manifestando que nós somos um povo reconciliado. Como, irmãos? Pelo que fala, pelo jeito que faz as coisas, pelo que nós valorizamos, pelo modo como nós gastamos o nosso tempo. O nosso modo de viver precisa mostrar que nós somos gente reconciliada com Deus. Para quê, irmãos? Para que, vendo a nossa vida, as pessoas também entendam que elas podem se reconciliar com Deus e vencer aquilo que sozinhas, pela força humana, pela capacidade humana, pelo processo terapêutico, elas não conseguem fazer. Mas a pergunta do Senhor para nós nessa manhã é: nós gememos por isso? Nós ansiamos por isso? Nós vivemos querendo gastar o nosso tempo para nos empenhar nisso, irmãos, para que a imagem de Cristo seja restaurada em mim, a imagem de Deus seja restaurada em mim. Por quê? Porque eu fui feito para ser um ser semelhante a Deus. E não importa se eu tenho um temperamento colérico, se meu temperamento é 100% colérico, se o seu temperamento é 100% melancólico, ou não interessa. As fraquezas do temperamento têm que ser vencidas pelo poder do Espírito Santo. E as virtudes do temperamento têm que crescer por uma obra de Deus na minha vida. Para quê? Para que eu seja alguém parecido com Cristo. Para que quando eu ande nessa terra, as pessoas possam ver que ali vai um cristão, ou seja, um pequeno Cristo. Irmãos, nós temos que parar de pensar em nós como povo da religião evangélica. E pensar em nós como um povo que é chamado para ser pequenos cristos. Porque é isso que significa ser cristão. Um pequeno Cristo. Porque aonde eu estiver, eu estou procurando andar assim. A pergunta é: você vive se ocupando disso? Quando você acorda, todos nós adultos que temos responsabilidades, temos a nossa agenda. Aí o primeiro item da sua agenda é, primeira coisa, a primeira prioridade da minha agenda para esse dia é avaliar as circunstâncias das pessoas com a mente de Cristo. Segundo ponto da minha agenda, resolver os problemas como Cristo resolveria. Terceiro ponto, manifestar os aspectos do caráter de Cristo em tudo que eu falar ou viver. E assim nossa agenda vai para o quarto item de prioridade, o quinto item de prioridade, o sexto, o sétimo, o décimo. E lá pelo número 22 da minha agenda, irmãos, aí vem pagar o boleto, fazer a planilha, participar da reunião, participar disso, fazer tal coisa. No meu caso, resolver problema o dia inteiro. Porque minha sala é lugar de resolver problema. E é onde chega o problema o tempo todo. Mas se eu estiver ali na minha sala para resolver problema, e tiver com foco no problema, naquilo que é visível, e se no modo de eu resolver problema, eu não estiver considerando aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que Cristo, que Deus, o Espírito Santo quer construir na minha vida, através daquela circunstância, e o que Ele quer manifestar a outros através de mim, sabe o que vai acontecer? O meu dia vai ser muito ruim, irmãos, porque o meu trabalho é resolver problema. Nós temos 60 funcionários, e nós procuramos ser acessíveis. Aí toda hora chega um problema para mim. Aí se eu passar o dia inteiro resolvendo problema e não considerar essas coisas, eu vou ser a pessoa que tem o dia mais chato do mundo. Porque eu resolvi problema e no final do dia não pude fazer check naquilo que é mais importante, que é aquilo que é eterno. Eu só resolvi aquilo que é passageiro. Isso pode acontecer com você também, irmãos. Viveu, mas não construiu nada que é eterno. Viveu mais um dia, mas não, só construiu aquilo que vai acabar. Eu amo pensar no ciclo do mês com 30 dias. Porque quando o dia 30 chega, sabe o que a gente pensa?
dia 1º os boletos vão começar tudo de novo. E a conta que você lutou e conseguiu pagar, você vai ter que pagar tudo de novo mês que vem. O que estava limpo vai sujar e você vai ter que limpar de novo. O carro que era novinho, lembra o dia que você comprou seu carro? Aquele cheiro de carro novo. Ele foi perdendo. Aí envelheceu, desvalorizou. Aí fica igual o nosso, que era novinho, está com 2 batidinhas, que não fui eu que dei. O único problema de você andar com o carro batido e compartilhar o carro com o marido é que todo mundo olha e pensa que quem bateu. Mas não foi. E aí o carro vai desvalorizar, irmãos. E aí daqui 5 anos você vai vender, não sei, eu não entendo de carro, pela metade do preço que você comprou. E vai ter que juntar dinheiro para comprar outro. Irmãos, que canseira, que enfado. Irmãos, o que é passageiro vai passar. Os ímpios são destinados a viver assim, mas nós não somos. Irmãos, se eu ficar olhando para as coisas dessa terra, irmãos, um governo vai entrar, eu vou explicar para vocês o que acontece. Todos os governos no mundo, o governo que entrou vai destruir tudo que o outro fez. Vai demorar 1 ano badernando e gastando nosso dinheiro para se organizar. E depois vai fazer tudo de um jeito que não vai melhorar nada no final das contas. E vai vir outro que vai destruir tudo que aquele outro fez. Agora, irmãos, se eu fico colocando a minha esperança nisso, se eu fico olhando, colocando os meus olhos nessas coisas, irmãos, nós não somos destinados a isso. Nós somos destinados a olhar aquilo que é eterno. E aí nós podemos, se nós fizermos isso, nós podemos fazer como Paulo. O mundo está caindo à minha volta. O Trump colocou um tarifaço de 50%. Isso vai afetar a vida dos brasileiros? É demais, irmãos. Mas eu não desanimo. Por quê? Porque eu não fico olhando para isso. Eu sei disso, porque afinal de contas eu não sou alienada. Mas eu não fico firmando os olhos nisso. Eu não fico firmando os olhos nas coisas naturais. Eu firmo os meus olhos naquilo que é visível, aquilo que é invisível, naquilo que é eterno, naquilo que eu posso escolher, irmãos. E é isso que não me faz desanimar. Eu vou fazer uma aplicação prática para nós encerrarmos, numa situação pessoal que eu vivi essa semana. Muito interessante, através disso, eu quero fazer uma aplicação prática de como que a gente vai viver. Eu estou lá vivendo a minha vida bonitinha, acordei, orei de manhã, li minha Bíblia, toda feliz, toda animada. Aí eu chego na minha empresa. Aí chega para mim uma notícia de que há uma suspeita de que um funcionário está roubando. Isso desanima? Gostei. Desanima. Aí, irmãos, se eu sou crente, que eu olho só o natural, e fico firmando os olhos no natural, o que eu vou fazer? Esse mundo não tem jeito. O ser humano não presta. O ser humano está falido. Não adianta ser bonzinho. A gente tem que ser a linha dura. O que adianta a gente... Sim ou não? E é isso que o diabo quer? Aí, irmãos, mas se eu entendo esses princípios aqui de como eu tenho que viver minha vida e quero me aplicar, eu vou falar, Senhor, ai, que ruim. Lógico, eu tenho sangue, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções. Ai, Senhor, que coisa ruim. Mas eu sei onde eu tenho que colocar os meus olhos. E eu coloco os meus olhos naquilo que é eterno. Em primeiro lugar, o que é eterno? Deus. E o conhecimento de quem é Deus. Em tudo, o conhecimento de quem é Deus tem que estar firme dentro de mim. Eu recordo isso para mim. Senhor, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E se isso aconteceu aqui dentro da minha empresa, teve a sua permissão. Entende, irmãos? Permissão. Era a vontade de Deus? Não. Vontade de Deus não é que ninguém roube.
mas teve a sua permissão. Então, o Senhor tem um propósito. Então, Senhor, tem um jeito de eu viver essa tribulação super desagradável, buscando o quê? Verso 17. Nossas leves e momentâneas tribulações produzem ou podem produzir para nós um peso eterno de glória. Então, Senhor, eu tenho que conviver com tribulação. Então, como que eu vou viver essa tribulação? Eu vou buscar glória. Estão entendendo, irmãos? Eu vou buscar glória, porque se o Senhor falou que a tribulação produz em mim um peso eterno de glória, então em toda tribulação pode ter uma glória. O que é glória, irmãos? Glória não é nada mais, nada menos do que a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, a imagem de Deus. É Deus, glória fala de Deus. Então, Senhor, existe um modo de eu viver essa tribulação buscando glória. E é isso que eu quero. Eu não quero simplesmente pensar, botar minha mente para maquinar, focar no visível, buscar estratégia. Eu tenho câmera na empresa inteira, então eu vou ficar lá buscando e tal. Eu vou fazer isso também, irmãos. Mas primeiramente eu vou buscar glória. Senhor, o que o Senhor quer com isso? Eu me recordo quem é Deus, eu estou cheia de quem é Deus e começo a orar. Senhor, como que eu vou experimentar glória através dessa tribulação? Aí sabe quando a gente começa a orar, e a primeira coisa que Deus fala? Pelo menos nessa situação, foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Ô filha, antes de tudo, antes de qualquer coisa, perdoa, tá? Se você não perdoar ele de antemão, você vai estar maculada, aí você não vai experimentar de mim. Aí o que a gente faz? Amém, Senhor. Eu perdoo esse infeliz. Ô, Senhor, me ajuda a olhar para ele com os olhos do Senhor. Me ajuda a orar por ele. Me ajuda a pensar naquilo que o Senhor tem. Por quê, irmãos? Porque eu sei que ali está um infeliz. Porque ele é uma pessoa que não conhece o Senhor. E continuo buscando o Senhor. E aí, nisso, irmãos, eu estou uma semana lidando com essa situação, sem tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque eu estou buscando glória. Eu não quero viver isso sem experimentar glória. Irmãos, tem gente que olha para isso e fala, mas você vai ficar orando, buscando. Irmãos, é para isso que eu vivo. É para isso que eu vivo e é para isso que nós vivemos. Então, irmãos, Deus sabe de tudo, e em tudo que nós passamos, Deus quer edificar aquilo que é eterno dentro de nós. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu quero trazer um alerta, irmãos, para nós finalizarmos. Você não vai ter inclinação para as coisas do alto, se você estiver se alimentando do lixo do mundo. O diabo conhece como funciona a alma humana. Irmãos, não tem demônio nascendo todo dia como tem gente, não, viu? Os demônios eram anjos que foram criados antes da criação do homem. E eles estão aí vivendo. O diabo e seus anjos estão aí vivendo, são expertos em ser humano. Então, irmãos, o diabo sabe como a alma do homem funciona. Ele sabe que se ele ganhar os seus olhos para o lixo do mundo, você não vai ter inclinações espirituais. E quando as circunstâncias vierem, a sua carne vai prevalecer, a sua mente natural vai prevalecer, e o Espírito Santo não vai encontrar lugar no seu coração para você receber e alcançar glória através da circunstância. Amém, irmãos? Então, falta nós encerrarmos agora com o verso 5, de 2 Coríntios 5. Ele diz, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Que propósito, amados? Vivermos nos revestindo de Deus, até que finalmente chegue aquele dia em que nós vamos ser completamente revestidos na nossa habitação celestial, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Irmãos, nós os que cremos em Cristo, temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos habilitar a viver essa vida. Irmãos, nós não dependemos da nossa força,
Nós podemos buscar a Ele, nós podemos recorrer a Ele, Ele se manifestará a nós. Mas, irmãos, Ele não vai se manifestar para quem não está buscando. Ele não vai se manifestar para aqueles cristãos que estão totalmente acomodados com o mundo e satisfeitos, porque todo domingo você está na igreja. Ele vai se manifestar para aqueles que gemem, por serem revestidos da sua presença. Amém, irmãos? Que nessa manhã o Espírito Santo nos renove no anseio de gemermos por aquilo que é eterno, pela edificação do nosso homem interior. E que essa semana que se inicia, irmãos, nos encontre com as prioridades corretas na nossa agenda. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos? Feche os seus olhos agora e fale com o Senhor em resposta a essa palavra. É um momento entre você e Deus que você não deve sair daqui sem responder ao Senhor, sem falar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, consciente de quem nós somos, Pai. Consciente, Senhor, da nossa nudez que o pecado nos trouxe. Consciente, Senhor, que temos essa natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Consciente, Senhor, da luta da carne contra o espírito dentro de nós. Mas, Senhor, também estamos tão certos do seu amor por nós, meu Deus. Estamos tão certos, Senhor, do quanto o Senhor anseia para que nós sejamos um povo diferente nessa terra, Pai. Não um povo que tem um bom comportamento apenas. Não um povo que tem um bom caráter simplesmente, Senhor. Tudo isso é bom e necessário. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor anseia para que os seus filhos, aqueles que se tornaram filhos, sejam semelhantes ao Filho. Pai, porque é para isso que Cristo se manifestou. Ele era unigênito e se tornou o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Senhor, eu rogo que ao encerrarmos essa reunião, o Espírito do Senhor esteja agindo em todos nós, gerando um anseio de nós vivermos nesse mundo tão cheio de inconstâncias e tribulações, fragilidades, certos daquilo que é o nosso destino, certos daquilo em que nós vamos empenhar os nossos esforços, Pai. Ansiosos no bom sentido, desejosos, gemendo para ver Cristo, para buscar o Senhor e ter a imagem do Senhor restaurada em nós, sabendo que toda a tribulação que vem sobre nós é passageira e que por meio dela o Senhor quer construir o que é eterno e nos fazer experimentar da glória do Senhor, para nos revestir cada dia mais na sua presença, de quem é o Senhor, de modo, Pai, que nós possamos ser um povo que quando sai daqui, vai para a nossa vida, nesse mundo em trevas, nós possamos ser verdadeiramente pequenos Cristos, manifestando quem o Senhor é. Pai, conceda-nos essa graça, nós te rogamos, no nome de Jesus. Pai, ajuda-nos.